Amigos do Saúde Digital, hoje um tema que está quente dentro da medicina brasileira e um dos responsáveis por aquecer esse tema aqui hoje conosco. Doutor, meu colega Luiz Carlos de Oliveira Júnior, fundador da MEV Brasil. Nós vamos te falar sobre medicina do estilo de vida e como isso impacta para melhorar desfechos do seu paciente. Mas antes, quero te falar da SD Escola de Negócios, a nossa imersão que acontece a cada 4 meses. A próxima imersão vai ser no último fim de semana de novembro, no último sábado e domingo de novembro. Então, quero te convidar para fazer parte desta imersão. Você clica no link que está aqui embaixo e você vai ter um desconto especial porque você é ouvinte aqui do podcast. Na imersão, nós abordamos 5 pilares: gestão, marketing, vendas, finanças e tecnologia, para você performar melhor o seu negócio. Então, se você quiser aprender as técnicas de médicos éticos, excelentes no que fazem e que performam bem o consultório deles, você tem que participar conosco. Último fim de semana de novembro, te vejo lá. Luiz, prazer estar aqui com você. Somos mineiros, então nosso sotaque aqui já vai bater bem. Hoje você mora em São Paulo, eu moro em São Paulo. E você é o fundador da MEV Brasil, que é um tema que está muito quente hoje. Cada vez mais a medicina precisa ter novas ferramentas para cuidar do paciente. As armas, as ferramentas antigas, elas já não são tão suficientes como era antigamente. Muito porque não só o mercado de trabalho mudou, aumentando a competitividade, a concorrência, mas também porque o paciente mudou. E vocês trazem uma abordagem extremamente interessante para cuidar desse paciente moderno, contemporâneo. Então, eu quero primeiro começar com o seu background, para depois a gente falar nessa abordagem de medicina de estilo de vida. É um prazer estar aqui para a gente conversar sobre esse tema. Sim, a medicina do estilo de vida, ela se tornou uma necessidade de saúde do nosso tempo. Né? A gente pode explicar isso bem. Contando um pouquinho da história aí, eu sou de Uberlândia, né, de Minas Gerais. Fiz a faculdade de medicina lá, tenho mestrado e doutorado e sou professor da Universidade Federal, na faculdade de medicina. Já trabalho com educação médica há quase 20 anos já. Sou professor assistente na faculdade de medicina, fiz psiquiatria, né, foi a minha formação de especialidade. Desde 2012 eu estou como docente lá. Hoje eu estou licenciado, mudei aqui para São Paulo, né? Estou um tempo licenciado lá para trabalhar na MEV Brasil. Mas a ideia é essa, né? A gente tem uma crise de saúde que ela ainda é relativamente silenciosa, acho que a gente não tem noção da proporção do que é isso, né? Mas a literatura tem mostrado. E diversas organizações no mundo, como a Organização Mundial de Saúde, o Fórum Econômico Mundial, têm alertado que a gente está à beira de um colapso na saúde no mundo por algumas razões. Falta de profissionais de saúde, existe deficiência de médico, enfermeiro no mundo, né? Existe uma crise do profissional de saúde em relação ao burnout. E tudo isso junto com 2 fenômenos que são o envelhecimento da população e o crescimento cada vez mais de doenças crônicas não transmissíveis. Então, esses 2 fenômenos eles estão criando uma pressão sobre o sistema de saúde que vai levar ele ao colapso se a gente não fizer nada. Né? Então, desde o começo da década agora, da última década, a gente começou a ver um fenômeno que não existia desde a Segunda Guerra Mundial, que é queda da expectativa de vida na população da Europa e dos Estados Unidos. As pessoas estavam vivendo cada vez mais e agora começou a ter aumento de mortalidade, a expectativa de vida está diminuindo. Por quê? Porque as pessoas estão vivendo de uma forma que tem adoecido elas mais. Então, isso cria uma crise e cria uma oportunidade, né? Esse fenômeno criou uma combinação ideal para a medicina do estilo de vida, que é uma abordagem de cuidado que capacita esse médico
a cuidar desse paciente, que é um modelo de cuidado. As doenças crônicas, elas têm um modelo de cuidado completamente diferente das doenças agudas. A gente não conseguiu fazer essa virada de chave na educação médica. A gente ainda ensina o médico a tratar. O Michael Porter, né, que é professor da Escola de Negócios de Harvard, criou o conceito de cuidado baseado em valor. Ele fala uma coisa muito interessante no livro dele, Repensando a Saúde. Nós tratamos doenças crônicas com tratamentos agudos. Então, a gente não mudou o modelo de cuidado ainda. E a medicina do estilo de vida traz essa ideia, né? Tratar doenças crônicas como elas são e interferir no principal elemento que leva. 80% das doenças crônicas são ligadas ao estilo de vida. Elas deviam até ser chamadas de doenças do estilo de vida. Então, a MEV veio para cobrir essa necessidade. Maravilha. E agora eu vou deixar esse tópico, tratar doença crônica com tratamento agudo. Depois a gente vai falar sobre a solução para isso, que são os planos de acompanhamento. Uma das soluções, a mais viável, na minha opinião. Mas antes eu quero explicar o conceito. Eu quero que você explique aqui o que é a medicina de estilo de vida. É uma especialidade, é uma área de atuação, é uma abordagem? Como que funciona ao redor do mundo esta abordagem? Fala um pouquinho para a gente. Isso é legal porque tem colega, grande parte dos colegas médicos, eles falam assim, não, mas eu já faço MEV, eu já faço medicina do estilo de vida. Não faz, porque ele não entendeu o que é a abordagem, né? Eu até gosto de brincar que as pessoas imaginam que medicina do estilo de vida é um ajuntado, para falar uma linguagem mineira aqui, um ajuntado de nutrologia, medicina do esporte, medicina do sono, psiquiatria, junta isso tudo e vira MEV. Não é assim. Ela é uma abordagem de cuidado que tem uma finalidade de saúde própria, ela tem um framework de pensamento próprio. Então, a gente define MEV como uma abordagem de cuidado em que você privilegia o autocuidado do paciente e a mudança dos comportamentos que impactam a saúde, para que ele aprenda a gerenciar a saúde dele com a ajuda de um profissional de saúde capacitado em técnicas de mudança de comportamento, né, na questão comportamental. Ela surgiu há mais ou menos 20 anos na Universidade de Loma Linda, na Califórnia, que é um centro de pesquisa em saúde pública importante nos Estados Unidos, tem uma tradição grande nisso. E lá foi criado o Colégio Americano de Medicina do Estilo de Vida. Foi a primeira instituição que surgiu para tratar esse tema de uma forma mais séria. E pegando a literatura, que já existe, a gente não tem dúvida de que mudar o estilo de vida modifica os desfechos de saúde. Só que a grande ideia da MEV, a partir do momento que ela nasce, lá há 20 anos atrás, é como sistematizar isso, como quantificar. Então, uma questão de titulação, existe dose ideal para mudança de estilo de vida, e como fazer isso acontecer, porque a questão se eu falar para o paciente mudar o estilo de vida dele, funciona? A nossa prática mostra que não, né, dentro do consultório. Então, o que eu posso fazer para potencializar isso? E aí vem a questão comportamental. Então, a MEV ela vai surgir para isso, né? Para organizar, sistematizar, quantificar, instrumentalizar a mudança de comportamento. A gente não fala que é uma especialidade, porque uma especialidade ou um campo de pesquisa, um campo de conhecimento, uma área de atuação, ela precisa amadurecer para mostrar o quanto ela é diferente de outras áreas. Então, está cedo para falar ainda numa especialidade, numa área de atuação. Então, por enquanto, a gente pode dizer de uma área de pesquisa, está dentro do que é chamado de ciência da implementação, porque você pega o conhecimento já disponível e aplica ele, né? Uma abordagem de cuidado, por isso que eu expliquei no começo, tem uma visão diferente de cuidado, né? Essa mudança do cuidado agudo para o crônico, trazer a ciência do comportamento para dentro do cuidado em saúde de forma mais intensiva, e uma disciplina de estudo.
né? Porque é uma área que você pode aprofundar e estudar muito. Então, está cedo ainda, é uma área jovem, ela tem muito que amadurecer, tem muito que se definir antes de poder ser chamada de especialidade. Maravilha. E dentro da medicina de estilo de vida, a gente tem os pilares, o que sustenta este conceito. E aí eu queria que você falasse desses pilares. Esse termo pilares, ele acaba que traz um apelo para a MEV, né? As pessoas têm uma curiosidade grande sobre isso, até se a gente for pensar isso rigorosamente, não teria necessidade, né? Que o estilo de vida é tudo aquilo que a pessoa faz que impacta a saúde dela. Então, a ideia dos pilares é uma ideia mais didática. Isso. Né? Porque se a gente for olhar, é muito mais complexo que isso, o estilo de vida. Né? Tem muito mais dimensões do que essas. Mas para instrumentalizar isso e trazer isso para o médico, na prática, e para o paciente também, o Colégio Americano começou a falar que estilo de vida são 6 pilares. Movimento, e a gente não está falando de atividade física. Olha o termo. É movimento, porque existe uma diferença de movimento, atividade física e exercício. Né? Cada um tem uma definição conceitual. Assim como sedentarismo e inatividade física são duas coisas diferentes, têm repercussões diferentes sobre a epidemiologia. Então, movimento, porque todo movimento conta. É isso que a gente quer dizer. Ficar em pé conta. Né? Caminhar conta. Não é só o que você faz na academia. Movimento, alimentação, conexão social, relacionamentos, né, entre as pessoas, exposição a toxinas, principalmente tabagismo e álcool. O Colégio Americano ele dá mais acento a isso, mas existem outras visões sobre exposição a pesticida, poluição, sono e gerenciamento de estresse. A Europa ela acrescenta mais 2, sexualidade, que estaria dentro de conexão social, e contato com a natureza, né, por questões culturais da Europa. Aqui no Brasil, a gente trabalha o tema da espiritualidade de uma forma importante, né, porque impacta muito a saúde. Mas a questão não é qual é certo, é entender que o estilo de vida pode ser dividido em diversos elementos, desde que você consiga demonstrar que aquele comportamento impacta a saúde e é mobilizável clinicamente. Talvez isso seja uma definição do que é um pilar da MEV. Tudo aquilo que impacte a saúde e que eu possa modificar, a gente pode chamar de pilar. E concordo com você, é um tema... esses pilares, ele vem muito mais com uma fundamentação didática, e porque eu posso olhar para os meus pilares, para esses pilares e falar assim, cara, em 3 deles eu estou bem, nos outros 3 eu estou mal. E eu posso fazer esse intercâmbio visando melhorar ou continuar onde que eu estou bem. Né? Então, essa questão do didático facilita, mas você traz que e eu concordo, essa complexidade, porque eles estão interligados. Não dá para separar em instantes. Não, então tá, de 6 eu tô com 4 bons, esses 2 eu não vou olhar para ele. Isso também é uma armadilha. Eles são sinérgicos, então eu faço uma brincadeira com os nossos alunos o seguinte, por exemplo, o sono. O sono é o terreno do estilo de vida. Porque ele é inegociável. Você tem que ter aquelas horas de sono por dia, no dia. Você não tem como brigar contra aquilo. É uma necessidade que você não tem como mudar ela. Né? O estresse é o mato que nasce nesse terreno. É uma erva daninha. Então, se você não dorme direito, você tem problema para regular a sua alimentação, você tem mais compulsão alimentar, você tem escolhas alimentares piores. Isso a literatura mostra. O trabalhador de turno tem uma alimentação muito pior e um risco muito maior de doença metabólica. Você no outro dia está cansado. Aí você faz o quê? Consome mais cafeína, por exemplo, para se estimular. Você não consegue fazer atividade física porque você está muito cansado, porque dormiu mal. Aí, porque você dormiu mal, você é mais sensível a estressores. Então, o estresse piora. Estressado, quem fica dentro da academia? Você vai fazer atividade física estressado? Sua cabeça está lá pensando nos problemas que você tem.
Você tem má regulação emocional, relaciona pior com as pessoas, então impacta mais os relacionamentos, que são causa de estresse. Então, assim, vai virando uma rede de interações que leva o estilo de vida todo a ruir. A questão é que isso é só o comportamento visível. Né? O que está por trás do comportamento visível são fatores que estão ligados à história pessoal da pessoa, né? A história de vida dela, e a visão de vida que ela tem, a visão de mundo, que em parte está relacionada também com a cultura que ela vive. Então, a gente fala muito de comportamento na MEV e a gente tem que resgatar o velho Skinner, que criou o behaviorismo, né? A grande figura da psicologia. Ele fala que todo comportamento tem uma história filogenética, tem a história da nossa espécie, né? Por que a gente tem problema com a alimentação hoje? Porque tem um mismatch evolutivo. A gente criou alimentos que não são adequados para a nossa biologia, né? Nós estamos sentados, o corpo foi feito para se mover, para caçar, né? Então, a gente criou um problema aqui. Existe uma história ontogenética do comportamento, que desde que eu nasci eu comecei a aprender um repertório comportamental, inclusive na saúde, né? Então tem a história do que eu aprendi a gostar ou não de alimentar, o movimento que eu gosto ou não de fazer, né? Então a história de atividade física das pessoas, e tem uma influência sociocultural, então filogenética, ontogenética e sociocultural. Então, a visão de mundo da sociedade em que eu vivo. Isso influencia muito. Então, se você... É fácil, né? Você vai visitar um outro país, dependendo da diferença cultural, você fica assustado como que as pessoas pensam diferente, reagem diferente, vivem diferente, como elas lidam com estresse diferente. E isso impacta os desfechos de saúde. Então, isso é muito mais profundo do que esses 7, 8... 6 comportamentos visíveis, né? E, Luiz, então, entendido o que é a medicina de estilo de vida e como ela impacta no desfecho, eu vou retomar aquele tema. As doenças crônicas não transmissíveis são as doenças que impactam na maior fatia de financiamento da saúde. São elas que estão no Pareto, né? 20% dos casos, 80% dos custos. Isso para falar do ponto de vista econômico. E o médico foi treinado, eu vou falar aqui de Brasil, o médico foi treinado para... O paciente chega até ele foca naquele problema que ele tem e dá uma solução. A formação até então do médico brasileiro, eu também venho de uma escola federal, formei no FMG, você lá na UFO. Você pode perceber que no ambiente do SUS, a gente é treinado para resolver o problema específico daquele paciente, porque não me dá tempo, eu não tenho tempo hábil para pensar nas outras coisas. Então, quando eu estou lá na cardiologia, eu sou um interno, eu sou um residente, eu estou na cardiologia, vem um paciente com uma síndrome metabólica, a primeira coisa que eu penso é como eu posso tratar aquele paciente da forma medicamentosa. Porque eu não consigo ter tempo hábil suficiente para colocar esses conceitos ali em prática, porque a lista de pacientes é muito grande. Aí o médico forma e vai para a medicina, que ele vai formar principalmente as especialidades clínicas, ele vai para um convênio. Convênio, ele paga pouco e paga cada vez menos. E aí ele é treinado a ter aquele pensamento racional, cartesiano, de paciente chega, eu resolvo o seu problema. E esta consulta, retorno, a literatura tem evidências fortes que com doenças crônicas, por exemplo, como a obesidade, você não vai conseguir tratar uma obesidade com consulta e retorno, porque o paciente está impotente quando ele sai do seu consultório para fazer tudo aquilo que você orientou ele a fazer.
E aí, eu quero começar essa nossa discussão do quão é necessário o médico olhar para estilo de vida do paciente para melhorar desfecho, mas que isso é muito difícil de ser feito numa consulta e no retorno, sem um acompanhamento longitudinal. Esse é o tópico que eu quero abrir com você. E aqui eu quero fazer esse recorte da formação do médico brasileiro, que a maior parte é do SUS, até mesmo as faculdades privadas, o campo de atuação é no SUS. O campo de prática é no SUS. Você não tem, não, vamos... Então, sempre a fila tá grande. Eu sou treinado para tirar o aspecto emocional. Se o paciente vem com aquela queixa mais íntima, mais profunda, eu sou treinado a afastar aquilo e entender o que é. Se é o colesterol que está alto, se é a pressão que está alta, né? Esses fatores extremamente objetivos. E eu quero que você traz isso, o quanto isso impacta nesse modelo mental de consulta e retorno, porque é difícil para o médico entender que ele precisa mudar esse modelo mental de consulta e retorno. Mas ele não foi ensinado para isso. Esse é aquele caso clássico de assim, o peixe não sabe que está dentro da água. Né? Você não consegue perceber que você está dentro de uma visão de mundo e uma visão de profissão que existe uma alternativa. Isso é muito curioso como acontece na cabeça do médico. E de novo, tem história, né? Recuperando o Skinner. Tem uma história isso. A educação médica, o problema não é no Brasil só. O nosso modelo é o mesmo modelo no mundo inteiro. É a mesma tragédia em todo lugar. Em toda esquina de faculdade que você for no mundo, você vai ver o mesmo problema. E ele vem de onde? Né? Nós não vamos entrar num papo chato de história da educação médica, mas vai começar com o que é chamado de reforma flexneriana. A gente às vezes arrepiava quando ouvia falar disso em medicina comunitária, dependendo da disciplina que você tinha na escola, né, que ia estudar isso, mas foi ali que a coisa começou. O surgimento da medicina científica organizada nos Estados Unidos criou um modelo que é extremamente curioso, que é o quê? Um modelo centrado no hospital. E você interna o paciente, geralmente um caso agudo, você trata ele e dá alta. E é muito curioso ver isso na história da construção desse modelo, que ele foi construído assim por quê? Porque o aluno da faculdade de medicina americano, ele estudava, ele trabalhava na fazenda, e ele ia para a cidade, e ele tinha que aprender tudo num rodízio. O famoso rodízio do internato surgiu lá, no período em que ele podia, porque depois ele tinha que voltar para a fazenda dos pais dele. Então, isso criou uma deformação. Juntou a isso o surgimento da farmacoterapia. Né? Então, o estudo científico da aplicação de fármacos na saúde foi um avanço imenso. Ninguém pode negar isso. Como é mais fácil você fazer pesquisa científica com medicamento, os famosos estudos clínicos randomizados duplo cego, isso criou um modelo, juntando isso, né, a forma como o estudante tinha que ir para a faculdade de medicina, centrado no hospital, com um paciente público, na maior parte do mundo, mas o desenvolvimento da farmacoterapia com a facilidade de criar ciência nessa área, que é muito diferente de criar ciência em comportamento, é muito difícil fazer pesquisa em comportamento, isso tudo criou um modelo de medicina, em que a gente vê o paciente num corte, um corte transversal. E aí funciona muito bem para a doença aguda, que foi a primeira fase que a medicina teve que enfrentar, até um pouquinho depois da Segunda Guerra Mundial, era o que as pessoas mais morriam no mundo, né? Principalmente em países desenvolvidos. Então, para esse modelo, o paciente tem uma pneumonia, ele interna, eu faço raio-x, eu inicio um antibiótico, ele melhora, eu dou alta para ele. Ele tem qualquer doença aguda, geralmente infecciosa. O modelo é esse.
Então, serve muito bem para o hospital. Agora, quando a gente está falando de diabetes, a gente está falando de obesidade, a gente está falando de doença cardiovascular, depressão, a coisa não funciona assim. Só que os pacientes com esses casos, eles eram minoria no começo desse modelo. Eles hoje são a maioria. E, pior ainda, os males vêm aos pares, aos trios, eles vêm de grupinho. O paciente que tem uma condição crônica, ele tem 2, 3, 4. Ele tem obesidade, ele se torna diabético, ele tem problema cardiovascular e ele tem depressão junto. Então, acumula tudo. Só que ele cai num sistema que foi informado desse jeito e não mudou. Então, você está lá como estudante. Você vai ver o paciente no ambulatório e ele vai vir com um monte de problema. O que você vai ter que fazer? Resolver o mais grave. O mais agudo. O mais agudo. Que é geralmente a cadeira que você está sentado aprendendo. Se for a cardiologia, é a cardiologia, né? E aí, também essa segmentação. E aí vem esse detalhe que ele é importante. Na faculdade, como docente, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que treinar a habilidade que o projeto pedagógico pede naquela hora. Então, eu tenho que ensinar o aluno a escutar o coração. Eu tenho que ensinar ele a prescrever a medicação daquela área. Então, isso faz com que eu tenha que me concentrar naquilo. E eu acabo trazendo um prejuízo para o restante, para uma visão mais integrativa do caso, né? Do caso inteiro. Porque é normal para o treinamento. Isso é técnica de ensino. Eu tenho que escolher a habilidade, focar conhecimento, habilidade e atitude daquela área. E aí eu vou criando uma distorção, porque o aluno sai do curso, aí ele vai para uma formação de especialidade, eu tenho que fazer isso ainda, porque ele aprendeu pouco disso. Normal, não tem jeito de você ensinar as mesmas habilidades de um especialista para o generalista. Ele está fazendo o primeiro contato dele com a medicina. Então, eu tenho que agora tornar ele um especialista. Eu foco mais ainda. Aí ele sai e vai para a vida real. O que acontece? Ele tem esse modelo mental. Ele tem esse modelo mental, que ele vê o paciente seriadamente, de forma transversal. Ele não estabelece um compromisso com esse paciente de voltar, porque quando ele estava no ambulatório da universidade pública, ele às vezes via o paciente uma vez no semestre, porque o paciente não conseguia remarcar. Então, ele não conseguia voltar para o ambulatório. Isso é realidade do ensino médico, né? Você vê o paciente 1, 2 vezes no semestre. Não, e olhe lá. Olha lá se tiver a sorte de ver ele 2 vezes. E aí, você tem o quê? Você vê uma vez, você não sabe o que acontece com que você mudou a conduta. Você vê o quê? Você vê o relato que está no prontuário, o que o médico daquele ambulatório lembra. Então, você sai dali com esse mesmo modelo. Aí, no seu consultório, você reproduz a mesma coisa. E aí, Luiz, o que eu quero... Esse é o capítulo da educação médica. O meu ponto aqui como a gente resolve isso. Eu não estou preocupado em se é boa, se é... Não é isso que eu estou preocupado em como a gente resolve agora. Eu estou sendo extremamente pragmático. A gente está trazendo esse tema aqui para você entender como funciona a sua cabeça de médico. Isso. Ela é assim hoje. Ela é assim hoje. Só que você que está ouvindo e vendo, você não sabe que isso está errado. Porque é o peixe que não sabe que está dentro da água. Porque ele não pensou nisso. Agora, vamos tirar o peixe da água. Vamos contar para ele que existe outra coisa. Isso. Agora, imagine o seguinte. Você acostumou a ver seu paciente, ele chega no seu consultório, você resolve o que ele está encacado na hora ali, né? Está agudo, tá? Mas aquilo, pronto, resolve o problema dele? Não. Porque se ele é diabético, ele tem um monte de questões que ele tem que ver que estão relacionados aos riscos futuros dele. Ele pode ficar cego, ele pode ter insuficiência renal, ele tem problema cardiovascular ligado àquilo. Então, eu tenho que resolver o agudo, mas eu tenho que pensar
na jornada desse paciente. E essa jornada de cuidado dele, eu tenho que ver ela de forma longitudinal. Então, romper o modelo transversal para um modelo longitudinal. E aí é que entra a ideia de criar planos de acompanhamento. Que é simplesmente o quê? Estudar a jornada do cuidado do paciente, entender quais os desfechos que interessam a curto, médio e longo prazo para ele, como eu facilito a adesão desse paciente. Por quê? Porque aí ele não volta só quando ele tem problema. Eu monitoro e evito que esse paciente venha a ter complicações agudas. Evito muito, porque eu vou prever isso. Só que aí isso é uma mudança de paradigma grande na cabeça, pode não parecer, né? Quando a gente fala isso, parece muito óbvio também, mas quando o colega vai colocar isso na prática, ele vê que ele não sabe fazer. Não, e ele tem muita dificuldade. E é exatamente esse ponto. Então, quando a gente fala, né? Você fala para o seu... Hoje a SD Escola tem 30 alunos com o que a gente ensina ele a fazer um plano de acompanhamento. Você tem muitos alunos. A gente tem mais de 850 alunos. Alunos que vocês ensinam a fazer plano de acompanhamento. Mas você sente isso na pele, né? A gente conversa sobre isso e eu vejo o quanto é difícil. Faz muito sentido. Eu escuto isso é legal, faz sentido, é ético, isso não fere nenhum princípio. Mas quando eu vou lá para a batalha, em que eu tenho que desenvolver esse modelo e implementar esse modelo, a gente vê uma dificuldade enorme. Então, por isso que o que a gente conversou aqui antes, é para o médico entender que é para tentar falar que ele está dentro, é o peixe que está dentro da água, você precisa sair desse aquário. Agora, o ponto que eu quero trazer aqui é o ponto de vista do negócio, do ponto de vista de business, o Luiz. Por quê? Esse modelo que a gente descreveu da doença aguda sendo tratada, ele está sendo muito bem financiado. Existem maneiras espalhadas pelo mundo para financiar esse modelo. É o padrão, né, de financiamento por serviço. Isso, porque, e funciona, o fee for service e a indústria farmacêutica, e eu não estou contra que, gente, tudo isso é importante e precisa, né? Ninguém está discutindo isso. Ninguém está discutindo isso é verdadeiro e funciona. O que eu quero que você entenda é que esse modelo, ele já existe um padrão para ele ser financiado, e está tudo bem, e ele vai continuar, tal. Agora, para a doença crônica, ainda todos os sistemas de saúde, você vê até o sistema inglês, que é o mais avançado, eles procuram maneiras de financiar esse sistema e são capengas. Todas as operadoras, a medicina suplementar aqui no Brasil, o que elas sempre fazem? Nós vamos investir em atenção primária. Eu vou pôr um médico de família para ser o meio de campo aqui, para distribuir o cuidado. E a gente vê que isso falha, e a gente vê que isso é insuficiente. Ele não se encaixa tão bem como o modelo do fee for service para doença aguda. E aonde que eu quero trazer essa discussão? Que o médico, ele precisa achar um modelo para financiar o cuidado contínuo longitudinal. A gente tem, né, hoje, quando a gente está discutindo isso do financiamento, você tem duas visões. O fee for service, que é tranquilo, todo mundo está acostumado a fazer isso, né? Vai lá, corta o cabelo e paga porque cortou o cabelo. Esse é o mundo comum, né? E existe um outro modelo que vai nascer com a ideia do Michael Porter, que é o cuidado baseado em valor. Só que o problema é que quando você estuda isso e vai ver as tentativas de fazer isso na prática, esse lado aqui, o cuidado baseado em valor, ele parece ideal demais. Você tem que desconstruir todo o sistema de saúde para poder fazer isso aqui. Que seria o quê? Pagar mais quem faz menos.
Existe um meio termo que pega as virtudes de um e as virtudes do outro. Aliás, as possibilidades do fee for service e as virtudes do cuidado baseado em valor, que é a ideia das jornadas de cuidado ou planos de acompanhamento. Essa ideia, ela nasce do conceito do próprio Michael Porter. Eu acho que todo médico devia ler o Repensando a Saúde, porque esse livro ele muda a cabeça do médico. O Michael Porter vai dizer o quê? Ele criou o conceito da cadeia de valor. Não foi dentro da saúde. Ele aplicou o conceito que ele criou, que é um estrategista, criou a estratégia em negócio e aplicou ela dentro da saúde. A cadeia de valor é onde eu consigo, na jornada do consumidor, criar e extrair valor. Ele aplica isso na saúde e vai dizer o quê? Qual é a jornada do paciente? Quais as dificuldades que ele tem? Quais são as complicações que ele tem? Quais aquelas que eu posso evitar? E isso cria valor para o paciente. Cria o quê? Mais valor por dinheiro investido. O plano de acompanhamento é isso. É você planejar um cuidado para o paciente de forma que ele possa ter o melhor resultado por um investimento que ele faça, que compensa muito mais do que qualquer investimento agudo, porque ele complica, fica muito mais caro. Então essa é uma oportunidade para o médico fazer o quê? Dizer para o paciente, a gente fica eu vejo nas discussões de negócio médico, sempre essa frase aparece, né? Ético. Vender de forma ética. Na minha opinião, não existe isso da venda. Não é. Vou te explicar por quê. Se você chega num cirurgião com um problema, ele faz o diagnóstico e ele diz para você o que vai resolver o seu problema é esse procedimento cirúrgico que tem esse cuidado pré-operatório e esse cuidado pós-operatório, e isso é a solução para você, isso é venda? Isso não é venda. Eu estou indicando um procedimento cirúrgico, não é? Perfeito. Quando eu chego para um paciente diabético com depressão, vou pegar um paciente com depressão, né? É impossível pensar em tratar a depressão em um mês, ou com uma consulta e um retorno. Se o paciente sair do seu consultório pensando isso, é um estelionato. É mentira. Ele vai gastar um ano e meio para tratar. Então, a verdade é, você tem depressão, o seu tratamento exige isso aqui. Exige um ano e meio de medicação, exige psicoterapia, exige mudança de estilo de vida. Existem todas essas abordagens. Você tem uma fase em que você tem que fazer ajuste da medicação. Pode ter complicação, tem problema de adesão, mas você tem que aderir, tem que trocar às vezes a medicação. Vai ter que descontinuar o remédio de forma gradual até você se recuperar. Tem um período de manutenção para diminuir a recaída. É isso. Isso aqui. Esse é um procedimento clínico. Não é um procedimento cirúrgico. Então, por isso eu digo que o médico não vende. Ele apresenta o procedimento clínico ou um procedimento cirúrgico. Então, essa jornada é o plano de acompanhamento. Concordo. É um produto. É uma produtização. É um procedimento do clínico, né? Isso. O cirurgião vai lá, eu vou tirar a sua vesícula, porque tem pedra. Tem um cuidado pré e tem um cuidado pós-operatório. Ele vai lá e arranca a vesícula, seja aberta, por vídeo, por robô, vai custar tanto, beleza, e você vai lá, pagou e pronto. O clínico faz o quê? O clínico faz isso no monitoramento, no acompanhamento, nas intervenções, nos ajustes. Então, isso é o plano de cuidado. E isso que cria valor para o paciente. Concordo plenamente. Eu concordo que eu gosto de chamar de venda, porque se o médico não entender que ele tem que exercer técnicas para mostrar isso, é mais difícil dele converter. Então, e aí que eu vou entrar nesse ponto aqui. O cirurgião é muito tangível a entrega de valor dele, porque eu tenho pedra na vesícula, fiz o procedimento, a minha pedra saiu, eu faço ultrassom lá, não vejo mais a pedra ali. Então, é tangível a entrega de valor. O clínico, quando você fala assim, e aí que eu quero falar, não é nem tangível para o paciente, é pouco tangível para o médico, que fica com medo de entregar um pacote e ele fala assim, mas será que eu vou ajudar o paciente? Entende?
esse ponto do cirurgião, ele tem um procedimento que é tangível para o paciente e para a cabeça do médico. O clínico, ele tem dificuldade em tangibilizar isso. Isso é uma deformação do processo educacional. De novo. Por quê? Como você não viu o paciente clínico voltar, você não aprendeu o que traz resultado que você faz. Boa. Ou o que faz. O cirurgião, ele faz isso na internação. E ele vê. Então, é uma questão que tem a ver até com técnica de comportamento mesmo, com mudança de comportamento. Porque é tranquilo, olha, o paciente está com uma dor, quando ele está com um problema na vesícula, a pedra na vesícula, você vai lá, opera ele vê o procedimento acontecer, a vida dele melhora depois. Beleza? É visível. Agora, a gente não lembra de fazer isso com os procedimentos clínicos. A gente só não lembra. Porque tem uma dor? Tem uma dor presente e tem uma dor futura. O que vai acontecer com você se você não tratar direito a sua depressão? Você não está funcionando direito no trabalho, seus relacionamentos, seu casamento está indo mal, você não está conseguindo brincar com seus filhos, você está pensando coisas ruins na sua cabeça, pensando em acabar a sua vida mais cedo. Se você não tratar direito, você pode, com 95,8% de chance, em 5 anos, você vai ter outro episódio de depressão assim. Então, assim, existe uma dor presente, existe uma dor futura. Para o diabético, a mesma coisa. Sim, para né? todos. Você vai ficar cego, você vai perder, vai ter insuficiência renal. Então, assim, para todos existe uma dor. E existe uma solução, que é o procedimento, é o plano de acompanhamento. E a grande questão, assim, o médico, eu vejo isso em todos os alunos, eles duvidam que eles são capazes de dar resultado. Isso é louco. É muito. Isso é muito louco. Porque eles duvidam que eles são capazes de dar resultado, eles não têm coragem de cobrar o que o trabalho deles merece. E que o paciente quer pagar. Quer pagar, porque existe pesquisa mostrando isso. Quem não vai querer ficar livre de uma doença que está consumindo a vida dele aos poucos? E quem não quer ficar livre e quem não quer ser gerenciado neste processo de cura, nesse processo de melhoria dessa doença, se ela não tiver cura, de estabilização dessa doença, de melhorar desfecho. Quem não quer fazer isso? Quem não quer se sentir cuidado e ter segurança de que está fazendo o melhor. Isso. Não existe. As pessoas, elas vão procurar 3, 4 opiniões porque elas querem ter o quê? Segurança. Agora, se você tem essa jornada que diz para você, fique tranquilo, tudo que você precisa está aqui. Eu vou te oferecer isso. Porque é uma coisa que o Porter também fala lá. Quando você cria um plano de acompanhamento para uma condição de saúde, você vai ficando bom. E é esse o ponto do resultado. Porque quando o paciente volta, eu gosto de dizer sempre, o paciente só é seu quando ele volta. Ele não é seu se ele não voltar. E ele só é seu enquanto ele volta, quando ele está na sua frente. Então, o plano de acompanhamento, ele faz o paciente ser seu. E aí você aprende, você muda a conduta, você vê o resultado. Você faz uma intervenção, ela vai ter efeito, o paciente percebe, você reforça o comportamento, e aí acontece 2 coisas. Para o paciente, ele vê mais resultado, ele começa a ver que teve valor, valeu a pena pagar por aquilo. Que bom, ele fica grato com você e você ganha senso de autoeficácia. Você consegue ver que o seu trabalho faz diferença. Aí é que vem a grande virada que é assim, eu mereço o pagamento pelo que eu fiz. E aí vai corrigir uma deformação lá da formação médica, que é aquela, eu não vi o paciente, eu não sei se ele deu resultado e como era do SUS, eu não aprendi a lidar com o pagamento. Exatamente. E essa mentalidade, ela tem que ser resolvida na cabeça primeiro do médico. Sim. E principalmente desse médico clínico que mais difícil de tangibilizar a entrega dele. E por que tem que ser resolvido na cabeça do médico? Porque o médico, eu sempre costumo dizer que ele está no topo da pirâmide intelectual e está no topo da pirâmide de influência, de poder de influência. Sim.
Ele é uma voz respeitada na sociedade. Ele tem autoridade instantânea quando ele pega o diploma. Instantânea. Isso é um direito adquirido. A imprensa quer ouvir médico, até quando o médico não é o melhor profissional para dar aquela informação. Exatamente. Então, isso é uma prerrogativa cultural. Sim. Isso não acabou e não vai acabar. E essa que as pessoas... A gente tem que aprender a usar ela melhor. Por quê? Porque o médico detém um conhecimento que o diferencia dos outros. Isso não vai acabar. A medicina pode ter um médico para cada paciente no mundo, mas esse médico ele tem um conhecimento que é diferente dos outros. É diferente. Não estou aqui falando que é melhor ou que é pior. É diferente. E ele é capaz de ter a noção do todo, de fazer um diagnóstico diferencial e de olhar o paciente como um todo. E se então, voltando aqui desse topo da pirâmide, e se ele não resolve... O que ele é muito acostumado? Que as pessoas deem métodos e coisas prontas para ele resolver. Então, ele sai dessa formação, ele vê lá o preceptor dele, que estava lá, ele dá aula na faculdade, aí ele começou no plano de saúde, aí fez o nome do plano de saúde, depois ele foi para o particular. Ele foi ensinado por alguém que vive num mundo que não existe mais. E se ele não resolver essa situação, que é ele que tem que resolver isso na cabeça dele e oferecer esse cuidado longitudinal para o paciente, ninguém vai oferecer para ele. O plano de saúde não vai fazer isso por ele, ou vai pôr ele para trabalhar, né? Eu tenho uma frase que eu gosto: se você não tem estratégia, você faz parte da estratégia de alguém. Isso. Então, se você não entender isso que a gente está falando, você vai fazer parte da estratégia de alguém para implementar isso. Você vai entrar em algum sistema que funciona. E, em geral, é contra o seu interesse. Ou você não pode exercer tudo que você acredita. Você tem pouco poder de controle, né? Isso. E isso é horrível para a gente, né? Você quer fazer o melhor para o paciente, sentir que você é capaz. E isso é que adoece muita gente dentro da medicina. Isso, né? Traz... então, senso de impotência. Eu vejo o plano de acompanhamento, Luiz, como uma resposta, uma solução dos tempos atuais, onde a gente tem um crescimento cada vez maior das doenças crônicas, como você bem disse, que elas vêm aos pares, todas juntas, e que a formação do médico não foi capaz de resolver esse problema. Então, como cuidar disso? O plano de acompanhamento traz isso. E só para complementar, ele é bom para o médico, que resolve isso na cabeça dele e cria o sistema de financiamento disso, ou seja, cobrando do paciente uma assinatura, uma receita recorrente. Ele é bom para o paciente, porque o paciente está desassistido, ele está perdido nesse mundo, com a doença crônica, e ele quer alguém que segure na mão dele para navegar dentro do sistema de saúde, e ele é bom para o sistema de saúde. Porque se tem um médico e se tem um paciente pagando um plano de acompanhamento e esse paciente está melhorando o desfecho, esse paciente, consequentemente, vai demandar menos do plano de saúde, menos do SUS. Porque a gente pode dizer que o grande problema não é falta de tecnologia ou de tratamento, é adesão. E não é adesão à mudança de estilo de vida, não. Assim, eu ouço alguns colegas falar assim, mas o paciente não adere à mudança de estilo de vida, é melhor passar um remédio. Só que ninguém vai lá na literatura e descobre que é o seguinte: o mesmo paciente que adere à mudança de estilo de vida é o mesmo que toma remédio direito. A adesão, a tomada de medicação, em média, é menos de 30%. Então, quer dizer, o paciente toma remédio mesmo? Aí ele não toma, ele complica, interna, ele complica. E aí vira uma criação de gasto infinita e perda de qualidade de vida para esse paciente. E o sistema gastando cada vez mais. Quando eu consigo fazer o paciente aderir, porque eu organizo todas as estratégias necessárias para isso dentro do plano de acompanhamento, o custo geral cai. O paciente fica feliz, o médico também, o sistema se torna sustentável.
Mas eu acho que o maior benefício da ideia do plano de acompanhamento é curar a cabeça do médico. Dessas crenças de que o trabalho dele não tem valor, de que ele não consegue ajudar o paciente, de que ele está preso num pensamento do século passado. Que ele pode construir negócios saudáveis para o bem do paciente e para o bem dele. É tirar ele de dentro da água e ele descobrir que ele não era um peixe. Porque o problema é que ele está achando que ele é. Exatamente. Ô, Luiz, conta um pouquinho aí dos seus canais, da MEV Brasil, dos cursos de vocês. Fala um pouquinho de tudo que vocês estão fazendo e realizando, e um trabalho muito sério. E você, o Caio, né? Eu já estive lá no MEV Rec com o Caio. Então, conta um pouquinho do seu negócio. Isso, a MEV Brasil, a Escola Brasileira de Medicina do Estilo de Vida, já tem 7 anos. Né? Nós construímos um ecossistema de ensino para a medicina do estilo de vida, para suportar o médico que queira trabalhar com essa abordagem. Então, a gente tem formações clínicas, né? Tem de competências clínicas em medicina do estilo de vida, que é o MEV Clinic. A gente tem formação específica em técnica de mudança de comportamento, o MEV Change. O MEV Business, que é uma formação em negócios baseados em MEV, porque tem algumas particularidades de estratégia, de organização. Além disso, a gente tem podcast, a gente tem ferramentas, softwares de monitoramento. Então, e agora a editora, a MEV Books, a primeira editora do mundo dedicada à medicina do estilo de vida. Então, a gente foi construindo esse ecossistema de ensino de medicina do estilo de vida. Né? Hoje, nós somos os maiores formadores no Brasil de MEV. Já. Vocês acabaram de lançar um livro também, Isso, né? Um livro de cardiologia do estilo de vida. O primeiro livro de cardiologia do estilo de vida. Foi lançado na SOCESP, foi organizado por mim, pelo Caio, pelo Antônio Laudinavícios e o Márcio, que são do Dante, são os coordenadores ali do setor de hipertensão do Dante Pazanese, reunindo mais de 20 especialistas, grandes nomes em cardiologia, para trazer o conceito de medicina do estilo de vida para a cardio. Qual que é o site? Como que é o site? A gente está mevbrasil.com.br e no Instagram, @mevbrasil. No YouTube é a mesma coisa, sempre MEV Brasil. Maravilha, Luiz, muito bom trocar essas ideias com você. O trabalho de vocês é excelente. Eu acredito que, assim como a SD Escola, nós precisamos, e o que a MEV também faz, a gente tem diferenças, né? A SD Escola foca muito nas partes do negócio do médico. A gente tem os pilares aí de gestão, marketing, vendas, finanças e tecnologia. Você tem os pilares da MEV, isso. Mas são novos conhecimentos, novas habilidades que o médico precisa ter para navegar bem na medicina atual. Fizemos um panorama aqui do contexto histórico dessa medicina e apresentamos os nossos argumentos por que o médico precisa se posicionar diferente atualmente. O que ele fazia 10, 15, 20 anos atrás já não é garantia mais de sucesso. Então, é muito bom ter você aí como um parceiro, você como... você, o Caio, a gente sempre vou participar do evento de vocês em agosto. É o MEV Global. Conferência Global de Conferência Global. Então, é muito prazeroso ter você aqui e você compartilhando um pouco do seu conhecimento. Obrigado. Eu agradeço muito o convite, a parceria, né? Nós estamos trabalhando para dar para o médico a visão real e valorosa do trabalho dele. E ele conseguir fazer a vocação dele se tornar a grande missão e a vida dele, né? Com o resultado. E reconectar com o propósito dele de cuidar. Né? Eu sempre falo isso aqui, você fala... se você não minimamente não está conectado com o paciente que você está atendendo, que se você genuinamente não se interessa por aquilo que você está fazendo, se você entrou num modo de tocação, baixou a cabeça e está apertando parafuso, revise esses conceitos, porque você está vulnerável tanto do ponto de vista de saúde mental quanto do ponto de vista de competitividade no mercado. Não foi a medicina que você escolheu fazer se você está fazendo assim. Maravilha. Obrigado, viu? Obrigado.
É isso aí, pessoal. Obrigado pela sua atenção aqui. Relembrando mais uma vez, último final de semana de novembro, último sábado e último domingo de novembro, a 4ª imersão da SD Escola de Negócios. Você pode estar achando que está muito antes, mas eu já estou te avisando porque as vagas da 3ª imersão, que aconteceu no dia 2 e 3 de agosto, elas se acabaram 40 dias antes da imersão acontecer. Então, você que está escutando isso agora, você que está vendo isso, você é a nossa audiência, se você acha que o nosso podcast entrega valor, você precisa ver a imersão, ficar ali 2 dias comigo e com outros médicos éticos e que executam todas essas habilidades que o mundo contemporâneo exige de você. Tá bom? Clica no link que você vai ser direcionado para o nosso vendedor e vai ter um desconto especial. Obrigado pela sua atenção e até a semana que vem.